graça e paz. Mais uma vez aqui com vocês. Meu nome é Marcos Azevedo, sou presbítero da Casa do Senhor. Queridos, eu quero compartilhar com vocês um texto, e esse texto está registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 24. Amém? 1 Samuel, capítulo 17, o versículo é o de número 24. Registrado está desta forma: assim que os soldados de Israel viram e ouviram o gigante Golias se aproximando e esbravejando, recuaram apavorados. Amém? Só até aí? Bom, amados, deixa eu falar algo com vocês aqui. Eu estava me recordando esses dias, e dentro de algumas das minhas recordações, coisas que já vivenciei, de uma certa maneira, o Espírito Santo, ele é oportunista, nesse sentido de aproveitar situações para poder falar ao meu coração, ministrar ao meu coração. E eu estava lembrando por esses dias que quando eu era bem pequeno, era criança, e pelo fato de eu por esses dias ter assistido um vídeo que mandaram para mim, até um pouco engraçado, né, numa rede social, e nesse vídeo faziam uma brincadeira com as mãos, no qual faziam com que uma pessoa que estava bem distante pulasse dentro da boca de alguém, mas era um jogo de distância, né? A pessoa está próxima à câmera, a outra está lá no fundo, então pela distância que a outra está, ela dá um salto, parece que ela pulou dentro da boca da pessoa que está próxima à câmera. De igual modo, eu lembrei que eu fiz essa brincadeira por muitas vezes. Eu avistava um avião ao longe, lá no alto, e eu vinha com a minha mão, o avião vinha passando daqui para cá, e a minha mão ia daqui para lá, e a impressão que parecia é que eu estava segurando e o avião estava entrando dentro da minha mão. Mas é uma brincadeira. E então, essa brincadeira, eu entendi que por causa da distância que o avião estava de mim, seria possível eu fazer essa brincadeira, porque minha mão está próxima, logo o avião, como está muito distante, ele se torna menor. A impressão que me dava é que eu estava pegando o avião com a minha mão, ou que o avião estava vindo de encontro e entrando dentro das minhas mãos. Mas é uma brincadeira. E por que era possível eu fazer essa brincadeira? Por que era possível ter a impressão que o avião estava entrando dentro da minha mão, ou a minha mão estava pegando o avião? Por quê? Porque o avião está muito distante. Logo, pela distância do avião de mim, da minha mão, poderia ser possível fazer a brincadeira. Se o avião estivesse próximo, ele estaria no seu tamanho normal, que nós sabemos que um avião comporta dezenas e centenas de pessoas do meu tamanho, maior que eu, menor que eu. Então o avião é muito superior em tamanho do que eu. Então, mas pela distância desse avião, possibilitava-se de fazer essa brincadeira, para dar a impressão que o avião é do tamanho de uma mosca, de uma abelha, né, que eu pudesse pegar com a mão. Eu estou introduzindo a mensagem de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24. Vem comigo.
Então, por causa da brincadeira, ela só se tornou possível brincar assim por causa da distância que o avião estava. Ele é muito grande, muito superior à minha mão. A minha mão estava adiante de mim. O avião estava muito longe. Logo, minha mão ficou maior, ao meu ver, porque o avião está mais distante que a minha mão. Amém? Deu para entender até aqui, né? Dentro desse texto bíblico que acabamos de ler, nós vemos um cenário de guerra onde o exército de Israel está de um lado e o exército filisteu do outro. Porém, o exército filisteu, eles trouxeram um homem, trouxeram uma surpresa. O exército dos filisteus, eles surpreenderam o exército de Israel, porque eles trouxeram uma carta coringa, uma carta na manga, e o nome dessa carta é Golias, o gigante de Gate. Então, quando esse homem com corpanzil enorme, muito grande, ele se apresenta no campo de batalha e declara as seguintes palavras: que apenas um homem viesse a pelejar com ele, e o vitorioso, com o seu exército vitorioso, tomaria a posse da cidade e de tudo que aquele exército possuía ou que aquele reino possuía. Então, logo, se o gigante Golias vencesse, ele, o exército filisteu, juntamente com seu rei, tomaria posse da cidade, tomaria posse de Israel, dos soldados de Israel seriam escravizados, assim como o rei Saul e sua família. Então, dentro desse campo de batalha, a Bíblia vai falar para nós que o exército de Israel viu o gigante, ouviu o gigante, recuaram e ficaram apavorados. Por quê? Porque eles viram. Esse homem estava diante dos olhos deles. Mas, em contrapartida, nós entendemos que se o gigante era grande, eles tinham consciência que Deus era muito maior. Que Deus é muito maior. Que Deus é muito superior do que qualquer gigante, do que qualquer obstáculo, do que qualquer adversidade. Deus é superior sempre, Deus é maior sempre. O problema não estava no tamanho de Deus, o problema não estava no tamanho do gigante. O problema estava que a distância do nível de intimidade que eles estavam com Deus estava muito longe. Então, como estava muito distante a intimidade deles com Deus, logo o gigante vai ser bem maior do que o Deus que eles serviam. Não porque Deus era pequeno, não porque Deus era inferior, mas por eles estar num grau de nível de intimidade muito pequeno e Deus estava para eles muito distante, logo a dificuldade, logo a adversidade que estava adiante dos olhos deles estava muito maior. Deu para você entender até aqui? Mas o que você quer trazer, Marcos Azevedo? O que você quer explicar? Aonde você quer chegar? Eu quero trazer tua atenção como aquela breve introdução de uma brincadeira que minha pequena mão conseguia pegar um avião que é muito maior, mas pela a distância que esse avião estava, me possibilitava brincar como se o avião fosse menor que a minha mão. De igual modo, de igual forma, eu quero trazer a tua atenção. Se aquele povo, aquele exército, tivesse com um nível de intimidade próximo com Deus, a intimidade tivesse estreitada, jamais, de forma alguma, eles temeriam ou tremeriam por causa de um gigante. Porque quem
pelejaria aquela batalha por eles seria um Deus que é muito maior. Mas da mesma forma que o exército de Israel trouxe um gigante, eu acho Deus lindo demais. O exército dos filisteus trouxeram uma carta coringa, trouxeram um gigante. Deus parece que gostou de brincar com a situação. Trouxeram um gigante de quase 4 metros de altura para tentar amedrontar o povo de Israel, homens de estaturas naturais, 1,80 m, 1,70 m, 1,90 m, um homem com quase o dobro de tamanho. Eles queriam deixar o povo de Israel apavorado. Curioso é que eles trouxeram essa carta coringa, mas Deus também sempre tem uma contrarresposta. Diferentemente deles, que trouxeram algo para assombrar, para amedrontar, Deus trouxe algo menor, inferior ao que já se tinha, inferior àqueles de 1,80 m, 1,90 m, trouxe algo de 1,40 m, 1,50 m aproximadamente, o tamanho de Davi, para poder pelejar. E então agora o homem que foi para o campo de batalha lutar porque tinha o dobro de tamanho, o que resolveu lutar com ele do exército de Israel, ele era 3 vezes ainda maior. O curioso é que esse menino, esse jovem, assim como todo Israel, servia o mesmo Deus. E qual é a diferença? Davi estava vendo sempre Deus maior que tudo, porque o nível de intimidade não estava distante, estava bem próximo, estava dentro dele. Perceba que ele fala: quem é esse incircunciso que veio afrontar o exército do Deus vivo? Percebe? Ele está preocupado com a afronta com Deus dos céus, com Deus vivo. Ele não estava preocupado, não estava tão interessado na isenção de impostos, ele não estava tão interessado em casar com a filha do rei. Ele estava preocupado que a afronta era do exército? Não, mas por Deus de Israel. Então o laço de intimidade dele com Deus estava bem próximo. Por isso ele sempre vai ver Deus grande. Você quer ver um Deus grande na tua vida? Estreita esse laço de intimidade, porque se a intimidade sua com Deus for distante, for sempre longínqua a sua intimidade com Deus, qualquer adversidade, qualquer situação ruim, você vai sempre enxergar maior do que o Deus que você serve. Ponha isso no seu coração. Estreite o nível de intimidade sua com Deus, para que você sempre vai enxergar a sua dificuldade, a sua adversidade sempre menor que o Deus que você serve. Eu quero orar pela sua vida. Eu peço que você, nesse momento, eleve seu pensamento a Deus, porque somente Ele te conhece, sabe da tua necessidade, e só Ele pode tocar no lugar certo para poder te dar vitória. Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai Celestial, Pai amado, Pai querido, neste momento eu elevo minha voz em oração, te pedindo, Pai querido e santo, que o Senhor uma vez mais venha ouvir a oração desse humilde servo. Tu conheces a necessidade deste homem ou desta mulher que me ouve neste momento através desse vídeo. Tu sabes, Senhor, aonde cada um tem te buscado, qual é a necessidade, qual é a dificuldade, qual é o gigante, qual é a barreira, Senhor. Ah, Pai querido e santo, eu quero te pedir neste momento
que todo mal, toda seta, tudo aquilo que não provém de ti, tudo aquilo que está travando, parando, está tirando a paz, roubando, Senhor, o amor do meio do ciclo familiar, do ciclo social, que o Senhor possa jogar por terra. Oh, Pai de amor, Pai de bondade, eu te peço que o Senhor guarde cada um, repreendendo todo o mal, essa doença, esse vírus, ó Pai, que está acabando, roubando a paz do mundo inteiro. Esse vírus, Senhor, que está cometendo milhares de pessoas, Senhor. Esse vírus, Senhor, que já levou várias pessoas a óbito, Senhor. Somente aqui no Brasil foi aproximadamente 100 mil pessoas registradas que vieram a óbito. Ó Pai, eu te peço que o Senhor possa, em nome de Jesus, entrar com a tua providência, Senhor, dando conforto no coração dessas famílias que perderam seus entes queridos, que o Senhor possa, Pai, sustentar aquele que ficou desempregado por causa dessa pandemia, capacitando, orientando, gerando força, Senhor, e que de forma alguma nenhum deles possa ter um nível de intimidade, Senhor, afastado contigo, mas que pelo contrário, esse nível de intimidade venha se estreitar, que o gigante venha aparecer na frente deles, Senhor, que não venha assombrar, que não venha apavorar, mas eles que possam ter consciência, Pai, que o Senhor é Deus grande, é um Deus todo-poderoso, segundo a sua palavra diz, Senhor, antes que o mundo existisse, tu já o era, e não há quem possa escapar nas tuas mãos, Senhor. Operando, Deus, quem impedirá? Por este motivo, ó Pai, eu te peço, entra com a tua providência, Senhor, joga por terra todo mal e dá vitória para o teu povo, no nome sacro, santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Fica com a paz. Permita que a intimidade sua com Deus seja sempre próxima, para que você sempre enxergue as adversidades menor do que elas são. Amém? Fica com Deus. Outra vez a vida te fez ir se adaptando a suportar calado o que ninguém aguentaria nem gritando. Olha você aí tirando forças de onde não tem. De pouco a pouco você se tornou alguém que o fardo é grande, não divide com ninguém. Você é forte, mas ainda é humano. Sei que chorar não estava nos teus planos, mas o que fere também ensina a viver. É na fraqueza que Deus se aperfeiçoa em você. Quem te vê adorando não imagina o quanto está sendo difícil. Ter que esconder as lágrimas com esse sorriso. A voz ainda embarga quando quer cantar. Mesmo assim você não para de adorar. Os olhos embaçados, mas tá aguentando. Entre um soluço e o choro está se superando, crendo que amanhã o dia mal passou. É que a promessa é bem maior do que essa momentânea dor. De pouco a pouco você se tornou alguém que o fardo é grande, não divide com ninguém. Você é forte, mas ainda é humano. Sei que chorar não estava nos teus planos, mas o que fere também ensina a viver. É na fraqueza que Deus se aperfeiçoa em você. Quem te vê adorando não imagina o quanto está sendo difícil. Ter que esconder as lágrimas com esse sorriso. A voz ainda embarga quando quer cantar. Mesmo assim você não para de adorar. Os olhos embaçados, mas tá aguentando. Entre um soluço e o choro está se superando, crendo
que essa